Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao Vencendo Concursos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos relacionados à parte de conhecimentos aí voltados à vigilância ambiental, epidemiológica e voltado evidentemente ao SUS, né, o Sistema Único de Saúde e tantas outras informações importantes e pertinentes para o seu concurso, tá? Eu quero que você visualize aí comigo o que nós vamos tratar nesse momento. Nós vamos falar sobre determinantes sociais de saúde, processo, doença, processo, saúde e doença, tá? Então vamos lá verificar, né, as informações aqui mais relevantes para que você visualize comigo. Bom, é o seguinte, quando se fala aí em determinantes sociais de saúde, o que a gente tem que pensar? O trabalho na estratégia da saúde da família requer, claro, uma base epidemiológica, em que o fenômeno saúde-doença deve ser compreendido e revisitado muitas vezes no decorrer de nossa prática. Então, veja, obviamente que no intuito de entender cada vez mais a respeito das condições de doença-saúde, é preciso verificar, sempre fazer um processo de avaliação desses determinantes que vão fazer alguma mudança real, né, no que pode acontecer ligado aí, evidentemente, à parte de epidemiologia. O processo doença-saúde e sua determinação social histórica, doença, a doença ela não pode ser compreendida apenas por meio das medições fisiopatológicas, pois quem estabelece o estado da doença é o sofrimento. Isso aqui é interessante, vou até grifar aqui para você, né? Quem estabelece o estado da doença é o sofrimento. A dor, o prazer, enfim, os valores e sentimentos expressos pelo corpo subjetivo que adoece. Então é isso que a gente, na verdade, tem que levar em consideração a respeito da doença, né? Não pode ser compreendida apenas por medições aí fisiopatológicas, vai muito além disso, ok? De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha. Também podem ser considerados fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais, que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, escolaridade, renda e emprego. A gente pode observar o seguinte, né? Que determinantes sociais da saúde são todos os setores ou, na verdade, determinantes, né, como o próprio nome já diz, que vai estar envolvida aquela pessoa no seu dia a dia. Como você viu aqui, né, fatores culturais, sociais, econômicos, étnicos, raciais, psicológicos, todos esses aí passam a ser determinantes sociais da saúde. Pode influenciar tanto a base da saúde da pessoa, como pode influenciar, evidentemente, como também para a doença, ok? Bom, e aí nós temos também uma divisão dos determinantes, que nós vamos entender como determinantes estruturais e determinantes intermediários. Os estruturais são contextos políticos e econômicos, incluem a governança, as políticas macroeconômicas, as políticas sociais, como o mercado de trabalho, emprego, habitação e propriedade, políticas públicas, educação, saúde, proteção social, e a cultura que molda os valores sociais, posição socioeconômica, que influenciam, que vão influir, né, nas desigualdades da classe social, etnicidade, gênero, educação, acesso a trabalho e renda. Então a gente percebe aqui o seguinte, tá? Que é uma coisa que é importante você guardar. E os determinantes estruturais têm a ver com o próprio gestor, né? O gestor público. Muito vem do gestor público, como você pode observar aqui, tem a ver com o quê? Com a governança.
Governança é a capacidade de administrar, criando assim, caso, políticas públicas relacionadas, ok? Além disso, nós também temos os fatores intermediários, né? Os determinantes intermediários, que são circunstâncias materiais da vida, como condições de trabalho, habitação, acesso a alimentos, sistema de saúde, fatores comportamentais, inclusive, e também biológicos, e fatores psicossociais. Então, os determinantes podemos ter essa divisão: estruturais e intermediários, ok? Temos aqui também um conceito de saúde, né? Que o conceito de saúde sempre cai em provas relacionadas ao tema. Segundo o conceito de 1947 da OMS, com ampla divulgação e conhecimento em nossa área, a saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. É bem interessante, né, pessoal, de você observar comigo que não cai em prova, né, como diz por aí, despenca em prova, tudo bem? Ou seja, a saúde, ela não está atrelada somente ao estado do bem-estar físico, mental e social. Vai além disso, né? Quer dizer, não é apenas, aliás, não é apenas a ausência de doença. Ah, não tenho nenhuma doença, mas de repente a pessoa não está no seu melhor momento de bem-estar social, ou mental, ou físico. Isso vai acabar acarretando um problema que não é saúde, obviamente passa a ser o quê? Doença, né? Então é muito interessante a gente observar esse conceito aqui bastante amplo. Bom, continuando, processo saúde e doença. Muito se tem escrito sobre o processo saúde e doença. No entanto, um novo instrumento intelectual para a apresentação da saúde e da doença deve levar em conta a distinção entre a doença, tal como definida pelo sistema de assistência à saúde e bem-estar, um conceito ainda mais amplo, no qual a contribuição da saúde não é única e nem a mais importante. O sofrimento experimentado pelas pessoas, suas famílias e grupos sociais não corresponde necessariamente à concepção de doença que orienta os provedores da assistência, os profissionais da estratégia de saúde da família. A gente percebe aqui que são muitos conceitos, né, que vão além. Quando a gente pensa aqui no processo saúde e doença, a gente tem que imaginar que é um conjunto, né? Pode ter esse conceito, tá? Conjunto de ações, conjunto de atividades. Ou também a gente pode entender como um conjunto de etapas que vai, evidentemente, acabar acarretando no processo saúde e doença. Vamos lá, mais conceitos aí para vocês. Olha só. O processo saúde e doença está diretamente atrelado à forma como o ser humano, no decorrer de sua existência, foi se apropriando da natureza para transformá-la, buscando o atendimento às suas necessidades. Mais um conceito aqui, determinação social da saúde. Importante analisar o conceito de que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e grupos da população estão relacionados com sua situação de saúde. Okay? Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, CNDSS, estabelecida em 2006, os DSS são fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais. Então, ó, determinantes sociais da saúde são esses. É muito importante que você guarde isso. Isso aqui é tema de prova, hein, galera? Ó, então, fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, que eu já tinha até comentado para vocês anteriormente, psicológicos e comportamentais, que acabam influenciando, né, a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Esses, então, logo, tudo isso aqui que a gente viu, são os determinantes sociais da saúde, tá? Determinação
Social da Saúde, está aqui, ó, os DSS, são todos esses, ok? A gente pode até observar aqui, tem uma ideia, né, dos determinantes sociais, em que você tem condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né? Então a gente tem o estilo de vida dos indivíduos, as redes sociais e comunitárias, em que esses indivíduos vivem, produção agrícola de alimentos, educação, ambiente de trabalho, condições de vida e de trabalho, desemprego, água e esgoto, serviços sociais de saúde e habitação. Tudo isso acaba influenciando, passando a ser aí determinantes sociais, ok? Bom, outra coisa que a gente pode observar aqui é o seguinte, ó. O processo saúde e doença é um dos pontos centrais para os profissionais da saúde que buscam promover a saúde, cuidando para que as pessoas possam ter, tanto quanto possível, uma boa qualidade de vida, mesmo quando as limitações se estabelecem. Por essa relação especial com os usuários, é necessário o aprendizado do uso dos instrumentos e das tecnologias para o cuidado que compõe a formação desses profissionais. E aí, pessoal, a gente tem que levar em consideração esse processo de saúde e doença, em que os profissionais sempre precisam observar a diferença entre a igualdade e a equidade. Coisa bem interessante aqui para a gente observar, tá bom? Até porque na Constituição Federal, lá no artigo 5º da Constituição, diz o seguinte, ó, todos são iguais perante a lei. Ó, todos são iguais perante a lei. Bem? Então aqui dá uma ideia de quê? De igualdade, que todos estão no mesmo patamar. Só que olha que interessante, olha, veja esse desenho aqui. Esse desenho nós temos aqui os caixotinhos, né? E os garotos estão em cima desses caixotes para que eles possam assistir ao jogo. Percebe que o menorzinho aqui, ele só tem um caixotinho, assim como todos os outros têm só um caixotinho. Que dá dando uma ideia de quê? De igualdade, certo? Vou tratar todos da mesma forma. Todos são iguais perante a lei, sem distinção e assim por diante. Porém, veja que esse aqui está sendo prejudicado, né? Porque com um caixote só ele não tem condições de assistir ao jogo. Enquanto o maiorzinho aqui não precisa nem de caixotinho. Então, aí a gente tem o quê? A equidade. A equidade. A equidade é quase como o princípio aí da isonomia. Lembrando que a equidade é um princípio voltado à saúde, inclusive, né? Isonomia. Eu vou tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades. Por quê? Porque esse aqui maiorzinho não precisa do caixote, né? Porque ele consegue assistir ao jogo. Já o do meio, intermediário, precisa de um caixote. Agora, o menor, ele precisa do quê? Ele precisa de 2 caixotes para conseguir estar na mesma altura dos demais, certo? E, consequentemente, conseguir assistir o jogo como os outros, né? Então, isso é uma igualdade. É uma equidade, melhor dizendo. Ok? Continuando, vamos lá. Desde os primórdios da civilização humana, a doença, o processo como ela se desenvolve, suas causas e consequências, conquistam o pensamento do homem no intuito de controlá-las ou evitá-las. Ok? Então, a gente aqui tem algumas fases, né, da evolução do processo saúde e doença na história da humanidade. Então, a primeira fase, chamada aí de magia ou aspectos sociais, visava o seguinte, ó, os fatores determinantes da doença provinham de forças sobrenaturais, atribuídos a deuses ou demônios, ou forças do mal. Se fosse cristão, era considerado como uma forma de expiação dos pecados, e se fosse de outra orientação religiosa, era considerado como possessão demoníaca. Ou seja, né, essa era a primeira fase, magia de aspectos sociais, muito ligada à religiosidade. Acreditava-se então que uma pessoa que ficava doente é porque ela tinha algum tipo de demônio, alguma coisa assim, certo? Engraçado que em algumas situações a gente vê isso acontecendo até hoje, né? Segunda fase, fatores físico-químicos ou miasmas, que significa o seguinte: a teoria miasmática foi uma teoria biológica formulada por Thomas Sydenham e Giovanni Maria durante o século XVII.
As doenças eram causadas por emanações do sólido ou do ar, supostamente nocivos, como o chorume do lixo e sujeiras que, porventura, vinham produzir a doença no corpo sadio. Uma descoberta muito importante, interessante, né? A respeito de doenças que as pessoas passavam a ter por conta da sujeira. Ok? E terceira fase biológica ou microbiológica. A teoria bacteriológica, surgida por volta do século XIX, baseava-se no conceito de, uma vez identificados os agentes vivos específicos de doenças, chamados agentes etiológicos, e os seus meios de transmissão, problemas de prevenção e cura das doenças correspondentes estariam resolvidos, esquecendo-se dos demais determinantes causais relacionados ao hospedeiro e ao ambiente. Essa foi a época da teoria da unicausalidade. Estabelece com a descoberta do microscópio e do mundo das bactérias. Enfatiza-se a ação dos germes e, consequente, a degradação sobre a saúde. E quarta fase, abordagem multicausal, altera a abordagem da doença, relacionando a causalidade múltipla e incorporando os aspectos sociais ou psicossociais no processo de adoecer, buscando explicar o aparecimento e a manutenção da doença na coletividade como resultante da interação do homem com os fatores biológicos, químicos ou físicos. Na abordagem multicausal, uma única doença é proveniente de diversos fatores determinantes, interrelacionados e dinâmicos. A intervenção é baseada em múltipla direção de modo a abranger os fatores multicausais. Ok? Uma parte teórica aí da nossa matéria, né, sobre determinantes de saúde e doença. E agora eu quero, claro, resolver algumas questões com você, para você observar como que o tema pode ser abordado numa prova de concurso. Então, estamos aqui com uma questão de 2020, da banca IBFC, que diz assim: os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo de saúde e doença e ditam o mapa da saúde. Isso é legal, né? Ó, e já tem até um conceito, viu, pessoal? Isso é muito interessante, de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnico-raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta. Alternativa A. No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Ó, a alternativa eu já vou resolvendo, tá? E você tenta resolver antes mesmo de escutar meu comentário, tá bom? Você vai pausar o vídeo, vai tentar sempre resolver as questões primeiro, tá certo? Bom, essa alternativa aqui, ela tá errada, né, galera? Por que que ela tá errada? Ó, ela diz que a finalidade de criar uma comissão nacional sobre determinantes sociais de saúde foi para identificar com menor precisão os fatores ambientais? Claro que não, né? Na verdade, com maior precisão e não com menor precisão. Alternativa B. No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde. Bom, eu grifei essas duas palavras para te mostrar que está totalmente errado, né? Observar aqui genéticos e hereditários. Na verdade, são fatores ambientais que vão determinar a saúde. Então, por isso, a alternativa B também está errada. Alternativa C. No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinações Sociais da vida. Bom, não tem nada a ver, né? Na verdade, fatores ambientais, sociais, tudo bem, mas comissão global não, né? Alternativa D. No Brasil, com a finalidade de identificar os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais. Qual o nome da comissão?
da saúde. Opa, isso aqui realmente é o nosso gabarito, a alternativa D, tá bom? Alternativa E, no Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais? Não, fatores sociais. Está errado a alternativa E. Tá certo, galera? Então você vai tentando resolver, depois escuta aí meu comentário, tá bom? Então, alternativa D nessa questão, vamos para a próxima. Questão número 2. Vamos lá. A expansão do conceito de saúde com seus determinantes e a crescente complexidade epidemiológica da situação das populações estimulam a diversidade da responsabilidade nos serviços de saúde. Sobre os determinantes sociais de saúde, assinale a alternativa correta. Então, vamos lá. Vou procurar aqui a alternativa correta, tá? Alternativa A. Em geral, poucos são os fatores que exercem influência sobre a saúde das pessoas e a presença desses fatores, mesmo que conjuntamente não são capazes de determinar o estado de saúde da população. Bom, pessoal, isso aqui evidentemente está errado, né? São poucos os fatores. Na verdade, a gente tem uma amplitude de fatores sociais, econômicos, comportamentais, étnicos, sociais, entre outros. Tem vários fatores, ok? Alternativa B. A relação entre os determinantes da saúde e o estado da saúde é simples e não envolve os níveis da sociedade, atingindo apenas o nível macroambiental. Bom, galera, essa alternativa aqui também está errada, né, pessoal? Primeiro que não é simples e segundo que não atinge somente apenas o nível macroambiental. Não envolve somente um nível da sociedade, né? Vamos dizer assim. Ok? Alternativa C. Existe uma ampla categoria de determinantes da saúde, desde os determinantes proximais ou microdeterminantes, associados à característica do nível individual, até os determinantes distais ou macrodeterminantes, que é a mesma coisa aqui no caso, associados às variáveis dos níveis de grupo e sociedade, isto é, populações. Opa, essa aqui está corretíssima. Então, gabarito da nossa questão, alternativa C, realmente uma ampla categoria de determinantes sociais. Como eu falei, você vai pensar em fatores econômicos, sociais, culturais, comportamentais, étnicos, raciais, ok? Alternativa D, a diversidade genética, a diferença biológica de sexo, a nutrição e dieta, o funcionamento dos sistemas orgânicos e os processos de maturação e envelhecimento são determinantes fundamentais da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente para promover e recuperar a saúde. Bom, você visualizou aqui comigo que não são esses determinantes, genética, a diferença biológica de sexo, você visualizou aqui comigo. Inclusive na questão anterior, aqui fala os determinantes, ó. Vamos lá, fatores sociais, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais. São esses os determinantes sociais. Certo? Beleza? Tá bom. E a alternativa E diz o seguinte: a relação entre os determinantes da saúde e o estado de saúde é complexa, porém envolve prioritariamente o nível microcelular. Errado, né, pessoal? Essa parte aqui de falar que envolve prioritariamente o nível de microcelular está errado. É preciso, na verdade, verificar todos da mesma forma para ter uma noção exata. Ok? Então ficamos aí com a alternativa C na questão número 2. Questão número 3, vamos lá. Segundo o modelo de determinantes da Organização Mundial de Saúde, os determinantes sociais da saúde se classificam como estruturais e intermediários. Assinale a alternativa que contém somente determinantes estruturais. Vamos ver. A alternativa A fala condições de trabalho e disponibilidade de alimentos. A alternativa B fala condições de vida
e educação. Alternativa C fala de barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e educação. Alternativa D fala de barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e renda. E a alternativa E fala sobre educação e renda. Bom, como ele está pedindo aqui determinantes estruturais, nós vamos ficar com a alternativa E. Vou voltar até um pouquinho aqui, parte teórica, para a gente visualizar. Nós tivemos essa divisão, né? Cadê? Determinantes estruturais, ó. Contextos políticos, econômicos, tá vendo? Incluem governança, ó, mercado de trabalho, emprego, habitação, propriedade, educação, saúde, proteção social, valores sociais, posição socioeconômica. Posição socioeconômica tem a ver com o quê? Com renda, né? Intermediários, circunstâncias materiais da vida, condições de trabalho, habitação e acesso a alimentos, sistema de saúde, fatores comportamentais, biológicos e fatores psicossociais. Repara, nas outras alternativas, nós tínhamos casos de determinantes aí intermediários, ok? Como aqui, ó. E aqui. Ok? Então ficamos com a alternativa E. Continuando, questão número 4. Questão número 4, 2020, a OCP, diz assim a questão. As relações entre determinantes sociais e saúde consistem em estabelecer uma hierarquia de determinações entre fatores mais ditais e mais proximais relacionados diretamente ao modo de vida, sendo distintos os fatores que afetam a situação da saúde de grupos e de pessoas. A análise dos determinantes sociais de saúde permite intervenções no sentido de ampliar políticas públicas que possam reduzir as iniquidades, desigualdades consideradas injustas e avançar para políticas de saúde no sentido da alternativa A, transparência, alternativa B, meritocracia, alternativa C, vigilância epidemiológica, alternativa D, igualdade, alternativa E, equidade. Bom, o gabarito da nossa questão é a alternativa E. Nós percebemos isso quando a questão aqui está dizendo sobre desigualdades consideradas injustas para avançar para políticas, reduzir as iniquidades. Então, ele está se referindo à equidade, que é justamente a ideia que eu mostrei para você, né? Muitas vezes verificar o que um precisa mais do que o outro, certo? Então, isso tem uma importância bastante grande no campo da saúde. Continuando, vamos lá, mais uma questãozinha. Questãozinha de 2017, da banca IDECAM, que diz o seguinte. De acordo com a definição da Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive, trabalha e usufrui do cotidiano. Entretanto, também podem ser considerados os seguintes fatores: econômicos, 1, culturais, 2, psicológicos, 3. São corretas as alternativas. Galera, o gabarito da nossa questão é a alternativa A. Por quê? Porque fatores econômicos, culturais e psicológicos também são considerados determinantes sociais de saúde. Você visualizou isso aqui comigo durante essa aula. Voltando aqui para você, ó. Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais. Certo? Por isso, na questão aqui número 5, nós ficamos aí com a alternativa A. Tá certo, pessoal? Beleza? Bom, assim então eu finalizo essa aula. Espero ter ajudado, contribuído, que você tenha entendido a respeito desse tema. Eu vou ficando por aqui e claro que a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, grande abraço, bom estudo. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas do nosso curso online preparatório Gabaritando Santos para agente comunitário de saúde e também agente de combate às endemias. E se você chegou até aqui é porque gostou, não é verdade? Então continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, o curso completo para os 2 cargos.
as matérias básicas, matérias específicas, tudo que você realmente precisa para ser aprovado nesse concurso. Concurso maravilhoso que tem salário que ultrapassa aí R$ 4.000, gente. Um concurso que realmente vale muito a pena, não é verdade? Bom, eu quero aproveitar e mostrar para você quais são as vantagens do nosso curso. Dá uma olhada só. Visualiza aqui comigo para você conhecer um pouco mais. Olha só. Vamos lá. Você vai ter vantagens do curso: acesso imediato, certo? Ou seja, assim que você adquirir o curso preparatório, você recebe no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar com a gente imediatamente. Acesso ilimitado. Poderá acessar as aulas, assistir às aulas quantas vezes você quiser. E o curso fica válido para você durante um ano, que dá para você aproveitar para estudar até para outros concursos, outros municípios. Você vai ter teoria e questões comentadas. Centenas de questões comentadas no decorrer das aulas pelos nossos professores. E vai ter também material em PDF das aulas, tá? Então a gente transforma as aulas, os slides dos professores em material em PDF para você baixar e servir como complemento. Os cursos que vai aparecer para você na plataforma: agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, porque é possível prestar as duas provas, tá? E estamos preparando um super bônus, que é o caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar, milhares de questões à sua disposição, separadas por matéria. Olha só que maravilha, gente. Valor especial de lançamento de R$ 497 por apenas R$ 247, ou 12 vezes de R$ 24,65. Certo? Agora me diz, o que você compra, o que você paga com R$ 24,65, hein? Não dá para comprar um lanche hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire seu curso online preparatório. Faz o seguinte: abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado para a página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias, tá? Vai ter um botãozinho lá de comprar no meio, você vai clicar nesse botão, vai preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto! Vai começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Show de bola? Caso tenha alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você digitar lá suas dúvidas que um dos nossos consultores vai te atender e vai sanar todas elas. Ou você pode chamar também na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97465 6052, ok? Bom, é isso, vou ficando por aqui, aguardando você dentro da plataforma. Então clica no link agora, já faz a sua matrícula. Valeu, grande abraço e até mais.